Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Dr. Gustavo Carvalho, ele que é psiquiatra. Doutor, primeiro quero te agradecer, muito obrigada por vir conversar com a gente. E um tema um pouquinho diferente, né? Isso. Eu que agradeço a oportunidade para até estar falando com vocês a respeito sobre psiquiatria, saúde mental e essa técnica da neuromodulação. Inclusive, gente, eu não sei se vocês conhecem, eu quero já começar pedindo para o senhor explicar para mim e para quem está em casa o que é a neuromodulação. O senhor estava me explicando aqui nos bastidores que até medicamento é uma espécie de neuromodulação. Isso. Então, basicamente, neuromodulação é tudo que a gente consegue colocar no nosso cérebro que é capaz de estimular, inibir ou bloquear. E hoje o tratamento convencional, que seria a base de psicofármacos, os antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, eles são uma neuromodulação, só que química. E essa neuromodulação proposta, essa ferramenta nova, é uma neuromodulação do tipo física, não invasiva, onde é feito por dois aparelhos. Um é chamado TDCS em inglês, mas traduzindo para português seria como estimulação transcraniana por corrente contínua. É um aparelho de mão, onde ele tem uma captação para uma bateria de 9 volts e ele faz uma amperagem de baixa voltagem no nosso cérebro. Então você tem pontos cerebrais onde você vai fazer os estímulos e uma corrente entra e outra corrente sai. E isso vai fazer toda uma organização da circuitaria cerebral. É como se esse aparelho estivesse ali alinhando o nosso cérebro. Isso. Como se estivesse corrigindo algumas vias que estão bloqueadas, interrompidas, e então melhora o funcionamento. E esse tratamento, ele precisa ser feito junto com o medicamento ou posso fazer o tratamento e parar com os medicamentos? Então, como um aliado, uma ferramenta, ele é associado na maioria das vezes, e conforme o tempo vai evoluindo, o paciente vai melhorando, pode ser que a gente consiga diminuir a quantidade de remédios que o paciente já usa, ou até mesmo, quem sabe, tirar o remédio. Mas isso depende de cada caso. Não vou falar assim que vai tirar o remédio, não posso falar dessa forma. Mas dependendo da situação, podemos. Eu estava te explicando, são dois aparelhos, um se chama TDCS e o outro se chama TMS. Traduzindo em português, seria estimulação transcraniana magnética. E esse aparelho, que é que a gente mais usa, o EMT, estimulação magnética, ele possui uma bobina, ele é alimentado por corrente elétrica, possui uma bobina que gera esses estímulos, que pode ser inibitório, excitatório, pode bloquear. Então você imagina ali, quem é um paciente com depressão? Então ele tem um lado cerebral que está em hipoatividade, a atividade do cérebro cai. Você vai lá, faz a excitação e melhora essa atividade, e na outra parte cerebral você faz o contrabalanceio. Então você meio que organiza ali o sistema cerebral. Faz um equilíbrio ali. Isso. Ou, podendo explicar de outras formas assim mais leigas, seria como se a gente tivesse um sistema de rodovias, onde quem está muito bem, tudo flui, a rodovia flui, as ruas acessórias fluem muito bem. E quando vê o transtorno, fica tudo congestionado, fica tudo aquele trânsito assim que não flui, os sinaleiros tudo parado, polícia ali chegando para tentar, você imagina aquele caos. Esse é o transtorno. E quando você faz a neuromodulação, a estratégia é de você aumentar as vias para que o fluxo ocorra melhor, a sinapse ocorra de uma maneira melhor, e você cria ruas alternativas, isso é chamado neuroplasticidade. Então você melhora o funcionamento cerebral com a neuromodulação. Enquanto isso, como o cérebro ainda está muito adoecido, é difícil ele jogar neurotransmissor
Por isso há necessidade dos fármacos. O que os fármacos fazem? Eles aumentam os neurotransmissores locais. Serotonina, noradrenalina, dopamina. Então precisa do medicamento. Esse tratamento é uma ferramenta que você alia e você promove ali digamos assim, a evolução do quadro, e num outro momento você pode até diminuir a quantidade do remédio, dependendo de alguns casos, até mesmo tirar. Para quem está em casa entender, em que casos que é indicado fazer essa neuromodulação? A neuromodulação, ela tem indicação para psiquiatria, para neurologia, para fisiatria, até mesmo para desempenho, né, de performance, de corrida, de musculação. Ela funciona muito bem para isso. Não sei se vocês viram ali nas Olimpíadas, tinha uns atletas que usavam alguns dispositivos cerebrais. Aquilo é neuromodulação, tanto para recuperação pós-treino e também para melhorar a performance nos treinos, para ele conseguir ter mais performance no objetivo. E dentro da psiquiatria, seria para quem tem... Você falou da depressão... Aí para psiquiatria, você pega os transtornos de humor, que pode ser depressão unipolar, depressão bipolar, ciclotimia, distimia, pega os aspectos de transtorno de humor, os aspectos de transtorno de ansiedade generalizada, fobia, síndrome do pânico, TOC, TDAH. E aí a gente tem as doenças do neurodesenvolvimento, como TDAH, o TEA, né, com autismo, e até pacientes assim que possivelmente nascem com um certo retardo mental, têm dificuldades cognitivas. Você pode fazer a neuromodulação nessa criança, que ajuda ela a aprender melhor. Então até nisso ela ajuda. Para o Alzheimer e para o Parkinson também tem estudos mostrando que tem melhora ali. Isso, já tem artigos comprovando ali cientificamente que ajuda bastante. Então você tem pacientes que também tiveram Covid, muito dano cognitivo, ajuda esses pacientes nesses transtornos cognitivos. Então, você vê o que eu falei: transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtornos cognitivos, esquizofrenia, tem alguns transtornos da psiquiatria que a gente fala que esses não pegam, que são chamados transtorno de personalidade, porque isso é uma coisa ligada com o temperamento da pessoa. Então realmente, só que se esse transtorno de personalidade se a pessoa estiver deprimida, então trata a depressão dela, mas melhorar o transtorno de personalidade nesse caso não. Mas vai melhorar o humor, vai melhorar a ansiedade. E eu queria que o senhor falasse para quem está em casa também se é um estudo novo, porque às vezes a pessoa ali fica com receio, né? Ah, é uma coisa nova, tenho medo, é algo novo, já é algo que vem sendo estudado há muito tempo. Gente, pasme, isso já tem estudo desde a década de 80, né? Isso já é estudado ali pelos fisiatras. E na década de 90 já ganhou mais repercussão, e de 2000 para cá aí realmente começou-se os estudos, os tratamentos. O FDA, que é um órgão americano de liberação para tratamento, aprovou, se eu não me engano, em 2007 ou 2008, e o Brasil um ano depois, a nossa Anvisa, que liberou o tratamento. Então já temos tratamento desde então. Só que no Brasil tudo chega-se um pouco mais demorado, um pouquinho mais atrasado. Mas esse tratamento já é uma realidade na Europa, Ásia, América do Norte, Canadá. Então, e tem sim, muitos estudos robustos, comprovando assim, a eficácia e a orientação como um norte de tratamento. A gente obedece ali aqueles guidelines de tratamento. Você vai lá no guideline de tratamento para transtorno de humor, você vai ver lá que tem lá, TMS é a indicação de tratamento.
E aí, o que chama atenção, o senhor mostrou pra gente como é que funciona, é que, o senhor já até tinha falado, não é um tratamento invasivo, é uma coisa super tranquila. Não é um tratamento invasivo, o paciente fica ali posicionado, deitado da maneira mais confortável, recebendo o estímulo por um período, né? Então, o tratamento ele tem uma... É como você pensasse quem faz uma fisioterapia. Então, Dividido em sessões. Que é dividido em sessões, tem que vir, né, aplicar o tratamento durante um período e a gente tem uma fase de indução e depois vai para a fase de manutenção. A fase de indução tem que estar aqui todos os dias, segunda a sexta, e a fase de manutenção a gente já espaça esse período de tratamento. Mas é um tratamento não invasivo, não gera dor, não gera desconforto. O paciente terminou, ele pode sair, ele pode ir trabalhar, ele pode ir resolver qualquer situação da vida dele sem nenhum problema. Não gera nenhum tipo de dano, prejuízo para ele. Doutor Gustavo, a gente está caminhando para o final. Certo. Primeiro, quero agradecer ao senhor pela disponibilidade de vir conversar com a gente, falar sobre essa nova ferramenta aí aliada à saúde mental. Mas antes de encerrar, queria que o senhor desse uma dica para quem está em casa relacionada à saúde mental. Bom, a dica que eu sempre deixo aí, né, hoje o Instagram é um cartão de visita, as pessoas procuram muito informações a respeito, então eu sempre vim lá dando as dicas importantes para manter uma saúde mental plena. Vai desde a espiritualidade, onde a espiritualidade tem um papel importante dentro da saúde mental. Veja que eu não falei sobre você ter que frequentar a igreja católica, evangélica, mas a pessoa tem uma espiritualidade, tem uma crença, né? Tem uma crença que gera uma fé, que gera uma esperança. E todo um processo também de cuidado com o corpo, ter rotinas bem estabelecidas. Você sabe que hoje esse mundo moderno impõe alguns hábitos não saudáveis para as pessoas, então elas estão falando assim, gente, dormir 10 horas da noite para mim é dormir cedo demais, eu não dou conta disso. Eu vou dormir 2 da manhã, 3 da manhã e ter que acordar 7 horas da manhã, então não tem um descanso, não tem um preparo para o dia seguinte, então não tem um bom hábito, não tem uma rotina. Então tem que ter rotina saudável, tanto de sono, rotina alimentar, comer de horários fracionados, porque o que acontece? Saudável, né? No mundo moderno, a pessoa exigida, ela vai muito para essas alimentações rápidas, come muito rápido, uma comida não saudável, balanceada, e quando lembra de comer, né, pede ali 2, 3 sanduíches. Uma batata frita. E aí, assim, vai se resolvendo. E são pessoas que praticamente estão muito sedentárias, não estão cuidando do corpo. A gente fala, atividade física é um tratamento não medicamentoso, onde você vê estudos. Vocês colocam lá no Dr. Google, atividade física e saúde mental. Vocês vão ver lá o tanto de benefício que tem falando a respeito. Então, eu falo, cuide-se de uma maneira de preservar a sua saúde mental, porque tudo que a gente faz de errado hoje, isso vai ter um preço para ser pago lá na frente. E olha, essas dicas que o doutor deu aqui, eu costumo brincar no off, quando desliga as câmeras, que são dicas para tudo. Isso. Para saúde mental, para ter um corpo bonito, porque todo mundo que vem no programa fala de manter uma rotina, uma alimentação saudável, exercício físico, beber água. Isso. Essas são as dicas, sempre são dicas básicas. São sempre dicas básicas, mas que assim... Ninguém faz, né? De fato, ninguém está conseguindo cumprir, e a gente está vendo assim, um número crescente de pessoas procurando o serviço, né? A gente vai perguntar como é que está essa rotina e está tudo bagunçado. Então é isso, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço aí a entrevista, esse bom bate-papo, levar conhecimento à população, que é sempre importante, né? Quanto mais conhecimento elas têm, essas ferramentas novas que aparecem, elas podem
procurar para ajudar aí nesse contexto da saúde mental delas. E esse é o nosso objetivo, levar sempre informação com qualidade para quem está nos assistindo. Isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.